Olá, estudante! Nesta aula, vamos estudar as fases processuais que conduzem à resolução do mérito pelo juiz, ou seja, a solução do conflito. De forma geral, o processo judicial é dividido nas seguintes fases: postulatória, instrutória, decisória, recursal e executória, também chamada de fase de cumprimento de sentença. A primeira é a fase postulatória. Nela, o autor apresenta seu pedido por meio da petição inicial, documento que contém a exposição dos fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos formulados. Em síntese, essa fase reúne fatos, fundamentos jurídicos e pedidos. Após o protocolo da petição inicial, o réu é citado. A citação é o ato pelo qual o réu toma ciência da existência do processo. Trata-se de um ato essencial, pois está diretamente relacionado aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Somente após ser devidamente citado é que o réu poderá exercer seu direito de defesa. Atualmente, o Código de Processo Civil prevê a citação do réu para a audiência de conciliação. Caso não haja acordo entre as partes, o réu terá o prazo de 15 dias para apresentar a contestação, contado a partir da data da audiência. Se a audiência não ocorrer porque ambas as partes manifestaram desinteresse na conciliação, o prazo para a contestação terá início na data em que o réu formalizar essa manifestação nos autos. Com a apresentação da contestação, encerra-se a fase postulatória e inicia-se a fase instrutória. Essa é a etapa destinada à produção das provas, que serão delimitadas pelos fatos apresentados na petição inicial e na contestação. As provas documentais devem ser juntadas aos autos, mas também podem ser produzidas outras provas, como o depoimento das partes e a oitiva de testemunhas, geralmente realizadas em audiência de instrução. Quando as provas já constantes nos autos forem suficientes e não houver controvérsia relevante, o juiz poderá realizar o julgamento antecipado do mérito, solucionando o conflito sem a necessidade de novas provas. Encerrada a fase instrutória, passa-se à fase decisória. Nesse momento, o juiz profere a sentença de mérito, analisando os fatos e o direito aplicável para decidir quem tem razão no caso concreto. Essas fases compõem a regra geral do processo e garantem a observância do contraditório e da ampla defesa. As partes têm a oportunidade de debater os fatos, apresentar argumentos e produzir provas, permitindo ao juiz formar sua convicção de maneira completa. Esse exame aprofundado é chamado de cognição exauriente, pois resulta de uma análise ampla de tudo o que foi discutido e comprovado no processo. Após a sentença, inicia-se a fase recursal. A parte que se sentir prejudicada poderá interpor recurso de apelação ao tribunal, órgão de segundo grau de jurisdição, onde o julgamento é realizado, em regra, por um colegiado de desembargadores. Em determinadas situações, ainda poderão ser interpostos recursos para os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, STJ, e o Supremo Tribunal Federal, STS. Finalizamos por aqui mais uma aula. Até a próxima!